Olá! Sabe aquelas coisas que a gente nem para pensar, que parecem que sempre existiram? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nas forças que moldam a nossa sociedade. Vamos entender como é que a indignação vira organização, como a rua pode virar lei e como tudo isso, no fim das contas, busca construir um Brasil mais justo. É quase como uma anatomia da luta por direitos, sabe? Então, vamos começar com uma ideia que é fundamental. Pensa só, os direitos que hoje parecem super óbvios, quase como o ar que a gente respira, eles nem sempre existiram. Não mesmo. Eles não caíram do céu prontinhos. Muito pelo contrário, são resultado de muita, mas muita luta, de muita persistência. Olha só, essa história do João e da avó dele é a ilustração perfeita disso. É incrível, né? Porque o que para uma geração foi uma batalha, uma luta pesada, para a geração seguinte vira uma coisa tão básica, tão normal que a gente quase nem percebe. Isso mostra uma coisa muito clara. A sociedade não é algo parado, estático. Ela está o tempo todo sendo moldada por pessoas. Pessoas que olharam para como as coisas eram, não se conformaram e simplesmente decidiram lutar para mudar. Beleza, se os direitos são conquistas, a pergunta é: qual é o veículo que leva a essas conquistas, né? E é aí que entra o conceito central de toda essa nossa conversa aqui, o movimento social. Pensa nele como um motor mesmo, o verdadeiro motor que empurra as grandes transformações na sociedade. Mas afinal, o que é um movimento social? É bem importante a gente entender isso direitinho. Não é só um protesto isolado, sabe? Um evento que acontece uma vez e pronto, não. É uma articulação coletiva organizada. A sementinha de tudo isso é um sentimento que várias pessoas compartilham, o de que algo está injusto. É a certeza de que alguma coisa precisa mudar, e principalmente a crença de que juntos dá para forçar essa mudança. E como é que isso funciona na prática? Bom, essa ação coletiva tem meio que um passo a passo. O primeiro de tudo é uma identidade compartilhada. É criar um nós, sabe? Uma galera unida em torno de um objetivo. Depois vem a mobilização. É hora que a causa vai para as ruas, para as redes sociais, para o debate público. E por fim, o terceiro passo, que é decisivo, é desafiar quem está no poder, contestar a ordem que já existe para exigir e, finalmente, concretizar a mudança. E essa metáfora de que os movimentos sociais são o coração pulsante da democracia, olha, ela é muito poderosa. E por que ela é tão boa? Pensa bem, são eles que ficam bombeando ideias novas, demandas novas, para o corpo político. São eles que garantem que a democracia não fique só ouvindo as mesmas pessoas de sempre. Eles forçam o sistema a ouvir quem historicamente sempre foi calado. E com isso, a democracia acaba se tornando mais real, mais representativa de verdade. Ok, até aqui a gente entendeu a teoria. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade, aqui para o Brasil. Porque o nosso país é um terreno super fértil, um palco cheio de vida para inúmeros movimentos sociais, cada um com sua pauta, sua história, sua urgência. E esse quadro aqui, olha, resume muito bem esse cenário. A gente tem a luta incansável do movimento negro, combatendo um racismo que, a gente sabe, estrutura a nossa sociedade. Tem a resistência do movimento indígena, que luta pela demarcação de suas terras e, no fundo, pela própria existência. Temos as vozes dos movimentos feministas e LGBTQIA+, que lutam contra a violência e pelo direito básico à dignidade. E também a batalha do movimento de pessoas com deficiência por acessibilidade e inclusão de verdade. Todos eles juntos, sabe, formam esse mosaico complexo das lutas por cidadania aqui no Brasil. Tá, mas aí fica a grande pergunta. Como é que essa energia toda, essa mobilização, sai da rua e entra de fato nas leis, nas políticas do governo? Ou seja, como é que o protesto vira uma política pública? É exatamente essa ponte que a gente vai cruzar agora. E a resposta para essa pergunta leva a gente direto para um tipo bem específico de política. Toda essa pressão vinda dos movimentos abriu o caminho para uma das ferramentas de mudança social mais importantes e também mais debatidas, né? As ações afirmativas. Elas são, na essência, a resposta do Estado, a resposta institucional a uma demanda histórica por mais justiça. Então vamos lá, vamos definir direitinho o que são as ações afirmativas. Olha, o ponto mais importante e que gera muita confusão é o seguinte: elas não são privilégios. Ponto. Elas são instrumentos de reparação. São políticas temporárias, com um objetivo muito claro: tentar nivelar um campo de jogo que, historicamente, sempre foi desigual, sempre foi inclinado. A ideia é pegar aquela frase bonita da Constituição, igualdade de oportunidades, e transformar em algo real, prático. Essa imagem aqui é um clássico e é perfeita para a gente entender a diferença entre igualdade e equidade.
Igualdade é dar o mesmo caixote para todo mundo assistir ao jogo, não importa se a pessoa é alta ou baixa. Já a equidade é dar a cada pessoa o suporte que ela precisa para que todas, de verdade, consigam ver o jogo. As ações afirmativas trabalham nessa lógica da equidade, porque elas partem de uma coisa bem realista. Os pontos de partida das pessoas são muito, mas muito diferentes. Tá, mas e aí? Na prática, isso funciona? A resposta, olha, está nos dados. Esse gráfico, por exemplo, mostra de um jeito muito concreto o impacto das cotas nas universidades. A linha do tempo é bem clara, tem o antes e o depois. A representação de estudantes negros e pardos simplesmente deu um salto gigantesco. É a prova de que sim, políticas focadas em equidade dão resultado. Um resultado real, que dá para ver e que dá para medir. E por que a gente continua discutindo isso até hoje? Ué, porque essa jornada está longe, bem longe de acabar. A conquista de um direito não é um ponto final, sabe? É um processo que não para. Construir uma sociedade que seja justa de verdade exige que a gente fique de olho, que a gente debata e participe, o tempo todo. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica de mais importante? Bom, primeiro, movimento social não é problema, é um pilar da democracia. Segundo, ação afirmativa não é privilégio, é uma ferramenta de reparação. E talvez o mais importante de tudo, a mudança social não acontece por mágica. Ela é resultado de organização, de resistência e de uma persistência quase teimosa. Entender isso não é só uma questão de conhecimento. É o primeiro passo para exercer uma cidadania mais consciente, mais ativa. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Uma pergunta que está bem no centro de todo esse debate. E que, olha, não tem resposta fácil não. Como é que uma sociedade consegue equilibrar a ideia do mérito individual com a necessidade, a responsabilidade de corrigir desigualdades históricas que são tão profundas? Não tem fórmula mágica para isso. Mas encarar essa pergunta de frente é o único caminho se a gente quer de verdade construir um futuro que seja mais justo. Para todo mundo.